Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal Cleudi Machado Terapias Naturais. Dessa vez, pessoal, eu vou responder uma pergunta, né, uma dificuldade que uma inscrita do canal teve. E ela fez uma pergunta, né, lá no canal, em forma de comentário, né, e eu vou tentar ajudar, né, essa inscrita do canal a tentar resolver lá o problema dela. O nome dela é Márcia, tá? Ela não tem lá o sobrenome, né? Também ela não deixou a cidade dela, mas o nome dela é Márcia. Márcia, eu vou responder a sua pergunta aqui, tá? Por esse vídeo, que eu acho mais prático, né? Falar aqui na prática com relação à pergunta que você fez. Bom, pessoal, vamos lá então. Qual é a questão então da Márcia? A Márcia disse que ela tem um pé de mamão fêmea, mas o mamoeiro dela não está produzindo. E ela disse que ela perguntou se pode ser um problema de falta de um pé de mamão macho próximo, né, do local dela lá que ela tem, né, a planta dela. Ela disse que está saindo algumas bexiguinhas, né? Foi esse termo que ela usou lá. Eu não sei se é flor, se algum mamãozinho, né? Que ela disse que está em forma de bexiguinha. Talvez ela seja nordestina, né? O nordestino usa alguns termos que não está errado, tá, gente? Essa palavra bexiga existe, né? Não está errado. É que cada região do Brasil se conhece, né, de uma forma, e não está errado lá a pergunta dela. Eu tô rindo aqui porque aqui no Rio a gente não fala assim, né? Tem outras formas aí de falar. Mas vamos tentar então resolver aqui o problema da Márcia e de muitas outras pessoas aí que podem estar com o mesmo problema dela, né? A pergunta dela foi muito importante porque me ajuda aqui, né, na questão dos vídeos. E eu até incentivo vocês a fazer a mesma coisa que a Márcia fez lá, né? Vai lá e faça alguma pergunta em forma de comentário, deixa lá uma dúvida que você tiver com relação a plantas, a medicina alternativa e tal, que a gente vai respondendo vocês. Mas deixem lá o nome da cidade, tá, pessoal? Para a gente poder fazer aqui o comentário, né, do seu nome e o nome da sua cidade. Então vamos lá, vamos tentar aqui resolver, né, a questão da Márcia. Márcia, em primeiro lugar, eu tenho quase certeza que o problema seu aí não é de polinização. Por quê? De repente, próximo de você aí pode ter um pé de mamão macho, algum vizinho, pelo menos aí em torno aí de 100 a 200 metros aí da sua casa, porque os polinizadores, né, que são no caso as abelhas, enfim, tem vários outros bichinhos, beija-flores, eles andam muito longe. E eles vão fazer essa polinização. Tendo alguém, algum vizinho, mesmo que seja longe de você que tenha, a polinização vai ocorrer, tá certo? Então acredito que o seu problema não seja talvez a dificuldade da polinização. No seu caso aí, você vai ter que fazer o que? Você vai ter que reiniciar essa planta. É esse caso aqui, ó. Vamos aproximar um pouquinho a câmera aqui. Aqui, ó. Onde está a minha mão aqui, onde está meu dedo aqui, onde a câmera está mostrando, você vê que tem um corte aqui, ó. Foi feito um corte, tem até um buraco aqui onde está meu dedo, ó. Vou tirar o dedo do lugar para você ver o buraco, ó. Acho que a câmera tá pegando, né? Então, aqui foi feito um corte nessa altura aqui. Por quê? Porque eu estava com o mesmo problema que você está aí no seu caso, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai contar aqui, ó. Vou mostrar a partir daqui, né? Porque é o início aqui das folhas, ó. De baixo para cima, não é aqui no ponteiro não, tá? Você vai contar aqui, ó. Uma folha, duas folhas, três folhas. Você vai deixar três folhas e vai cortar aqui, ó. Aqui onde está a minha mão, ó. Cortar por cima das três folhas, tá? Você contou três folhas, você vai por cima aqui das três folhas, faz um corte com a faca. Retire as florzinhas. Se essas três folhas que ficar com alguma flor, você retira, tá? Não deixa. Tira ela fora para pra você concentrar, né, a energia da planta na brotação, tá? E ela vai rebrotar. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar aqui e vai fazer um corte em forma de cunha, tá? No lugar que você fez o corte, né? Onde você cortou aqui em cima, ó. Eu não acho que não precisa de eu fazer o corte aqui, porque eu também não vou cortar as folhas na mão, né, pessoal? Ele tá, olha como que tá bonitinho aqui. Nós estamos no inverno agora. No inverno é muito comum o mamoeiro dar uma parada, tá? Ele dá uma segurada para no verão, né? A partir da primavera, verão, ele começar a crescer e soltar nova floração, tá certo?
Então você, ao cortar aqui, você vai fazer um corte em forma de cruz, e vai pegar um pedacinho de madeira, qualquer madeira que você tiver aí no chão, e vai colocar nesse corte, vai enfiar aqui no corte, em cima do corte, para abrir um pouquinho aqueles cortes que você fez. Esse corte ele deve ter mais ou menos uns 5 centímetros, tá, de profundidade, né? Em forma de cruz, tá? Você corta assim, ó, assim, do jeito que tá minha mão, assim e assim, ó. Acho que tá dando para ver, né? Então, em forma de cruz, você vai fazer o corte e vai fincar ali um pedacinho de madeira para abrir um pouquinho, não é para abrir demais, tá? Só dá uma batidinha ali, deixa quieto. Ele vai rebrotar. Quando ele rebrotar, geralmente sai ali 4, 3, 4, 5 brotos. Você vai deixar apenas um, mas você vai esperar mais ou menos aí ele chegar a uns 20 centímetros mais ou menos de comprimento, para você fazer a retirada, e você vai deixar o mais bonito, tá? O mais vigoroso, aquele que tiver maior. E aí você vai eliminar o resto, tá? Deixar só um. Tem gente que deixa mais, né? Eu não deixo porque você tem que ter uma planta para ela produzir frutos, né, saudáveis e maiores, né? Se você deixar muito broto, o que vai acontecer? Você vai acabar concorrendo aí luz, né? Oxigênio, nutrientes, e aí você vai acabar prejudicando a planta. Então você vai deixar aí esse broto, né, que sair, e você vai fazer uma adubação. Eu acredito que o seu problema aí está sendo a questão da nutrição aí da sua planta, que deve estar faltando nutrientes, principalmente o boro e o fósforo e o potássio. E o mamão é muito exigente nesses três nutrientes. O que eu recomendo você fazer? Você vai procurar uma casa aí que venda produtos, né, para agropecuária aí na sua cidade, e você vai pedir um adubo líquido, foliar, pode ser líquido ou pode ser em pó, tá? Tanto faz. Tem que ser foliar, tá? Você vai lá e pede, eu quero um adubo foliar à base de cálcio e boro, tá? Existia no mercado uma fórmula comercial chamada CAB, não sei se ainda está no mercado. Se você encontrar essa fórmula, você pode comprar, tá? É fósforo e cálcio, tá? Mas você pode pedir assim lá na sua loja de produtos de agropecuária. Eu quero um adubo foliar à base de boro e cálcio, ou cálcio e boro, tanto faz, né? Inverte, pode inverter, não tem problema. Aí você vai seguir a instrução para aplicar esse produto, você vai aplicar na folha, tá? Nas folhas, de 15 em 15 dias, e você vai seguir a orientação do fabricante. Do jeito que o fabricante estiver passando lá no rótulo, né, para você aplicar, você vai seguir lá, porque eu não vou te falar aqui de dosagem, por quê? Porque cada fabricante tem uma concentração diferente, e a dosagem na hora de colocar na água pode ser diferente. Então segue a instrução lá do fabricante, ou você pergunta lá para alguém, né, da casa agropecuária, para eles te auxiliarem lá com relação ao quanto que você vai colocar na água, para colocar num borrifador e aplicar nas folhas. Molha bem molhado as folhas, tá? 15 em 15 dias. E aí você vai resolver o problema do boro. Isso após a brotação, após ter feito esse reinício da planta e após fazer deixar o broto sair. Quando ele estiver aí mais ou menos com uns 20 centímetros, você escolhe o mais bonito, deixa ele, tira o resto, tudo, e aí você pode começar a fazer a aplicação desse produto aí, tá certo? No solo, você vai aplicar um adubo muito comum, né? Muito simples, quase todo mundo conhece, o famoso NPK. N de não, P de pato, K de quilograma. NPK, a dosagem é o 4,14,8. Nessa fase aqui de frutificação e floração, você tem que usar essa dosagem, tá? 4,14,8. O que significa essa dosagem 4,14,8? Ele tem 4% de nitrogênio, ele tem 14% de potássio e de fósforo, tá? Desculpa, é porque é meio complicado aqui, né? Guardar essas siglas tudo na cabeça é meio complicado. Então, ele tem 4% de nitrogênio, 14% de fósforo e 8% de potássio, tá? NPK. 4,14,8 a formulação. Aí o que você vai fazer? Você vai aplicar para um pé de mamão dessa altura aqui, esse meu aqui está com mais ou menos 1,40 m mais ou menos de altura, tá? Eu estou um pouquinho abaixo dele aqui, eu tenho 1,60 m e ele está aqui um pouquinho, mais ou menos isso aí, 1,5 m, 1,40 m de altura.
Você vai aplicar, porque à medida que a planta vai crescendo, aí você pode até aumentar a dosagem, tá? No caso do adubo do solo, tá? Do NPK. Aí o que você vai fazer? Você vai aplicar aqui no solo, vou te mostrar aqui. Você vai retirar aqui você não vai aplicar aqui, próximo da planta, tá? Não pode aplicar aqui. Se você aplicar aqui, você pode matar a planta. Você vai retirar aqui, ó, olha a projeção da copa, ó. Você vai olhar para cima, ó. Vai olhar para cima, tá vendo as folhas? Você vai embaixo da folha aqui, ó, mais ou menos embaixo das folhas, ó, olha aqui a direção que tá dando, ó. Então vai dar aí mais ou menos aí uns 40 centímetros mais ou menos do pé. Deixa eu apontar a câmera aqui, né? 40 centímetros do pé. Aí você vai fazer um buraquinho aqui, o outro lá, onde meu dedo está apontando, o outro lá do outro lado e o outro aqui. São 4 buracos, tá? 4 buraquinhos pode ser até com uma cavadeira, tá? Qualquer instrumento aí que você possa usar aí para fazer a aplicação do adubo. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar 50 gramas desse adubo do NPK 414-8. 50 gramas é o equivalente a um copinho daquele de café, mais ou menos o equivalente, né? Se der um pouquinho menos ou um pouquinho mais, não tem problema. Você pega um copinho daquele de café, não é aquele copo de 200 ml, tá, gente? É copinho de café, aquele pequenininho lá, que você compra lá nas lojas, qualquer mercado, né? Supermercado tem, papelaria, etc. É um copinho daquele cheio. Aí você vai dividir mais ou menos isso aí, com esses 4 buraquinhos que você fez, e vai tapar, tá? Vai jogar a terra, volta a terra para o lugar. E vai aplicar na mesma, aqui ó, na projeção da copa, onde você aplicou o adubo químico, né, o adubo mineral, aliás, você vai aplicar um adubo orgânico. Pode ser um baldinho, desses baldinhos aí de 10 litros, né, que o pessoal usa para fazer, para carregar massa, né, para usar na construção civil, usa na construção civil. Você vai usar um baldinho daquele de estrume de curral, se você morar na roça, né? Se você não mora na roça, você pode usar um humus, né, de minhoca, mas aí não precisa ser um balde, né? O humus você pode usar aí uma base de umas 100 gramas de humus e você vai distribuir esse humus ou esse esterco que você for usar, esse adubo orgânico aí de curral, né, de bovino ou de galinha. Se for de galinha, pessoal, vocês usem apenas um quarto do balde, tá? Não coloquem o balde cheio, porque aí vocês vão matar a planta. Porque o adubo de galinha, né, o estrume de galinha é muito forte, tem muito nitrogênio e ele é muito... E se você colocar muito próximo, colocar demais, você vai eliminar essa planta. Então você coloca apenas um quarto mais ou menos do balde. Não precisa medir, tá? Exatamente. É um quarto mais ou menos do balde. Deixa essa distância que eu falei, né? De uns 40 centímetros mais ou menos do pé. E vai distribuindo em volta do pé, tá? E o adubo de bovino é a mesma coisa. E uma outra coisa que vocês podem fazer, que vai auxiliar muito, é usar um punhado de cinza bem rigoroso, né? Não economizar na cinza. Pega um punhado aí com a sua mão bem cheia, sua mão bem cheia de cinza, de madeira, tá? Não pode ser outra cinza. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. E você vai aplicar da mesma forma. Deixa eu apontar a câmera aqui para lá para vocês ficarem vendo a imagem lá, né? E você vai fazer a mesma forma. Onde você aplicou o adubo, você vai aplicar todos, né? O orgânico, a cinza e o adubo mineral, o NPK. E aí, pessoal, vocês vão fazer uma molhada bem vigorosa, tá? Bem generosa, né? Para molhar bem o solo, porque se tiver numa época de seca, o adubo não funciona, tá? O adubo só funciona se tiver água. Se não tiver água, não adianta. Tem que molhar bastante, pelo menos uma vez por semana. Fazer uma irrigação bastante água, em torno de uns 20 litros de água mais ou menos. Distribuir bem em torno do pé onde você colocou o adubo. E uma outra coisa que se deve fazer é fazer uma proteção aqui do solo. Aqui tem até essa matéria orgânica aqui, ó. Você pega uns galhos, né, de árvore, alguma coisa assim, palha de resto de capim seco, e vai aqui em volta do solo, ó, em torno aqui da planta, e faz a proteção, né, para que não resseque muito a terra. O mamão tem essa tendência de aqui, né, embaixo da copa dele, ele resseca bastante a terra, porque ele pega, né, bastante nutriente e água do solo. Então você faz essa proteção para melhorar aí a proteção ali do solo, para que o solo fique úmido por mais tempo. E você também vai ter matéria orgânica, né, que vai se decompor e vai virar adubo orgânico.
Pessoal, aqui como a gente está gravando o vídeo na natureza, tá? Controlar o canto dos animais aqui é difícil, né? Não tem como. Eu não gosto de fazer nada com teoria apenas. O bom é fazer teoria e prática juntos, tá certo? Então eu acho que com essas medidas aí, Márcia, vai solucionar aí o seu problema, tá? O seu problema aí com certeza é deficiência de fósforo, potássio e boro, tá? Você aplicando essas medidas que eu te falei, e o adubo você pode reaplicar a cada 3 meses, tá? A cada 3 meses você pode fazer essa adubação de 50 gramas, né, de adubo, o NPK 414-8, um baldinho aí um estrume de curral, né, se você tiver, ou um quarto do de galinha, umas 100 gramas mais ou menos, se você não tiver outro, né, se você comprar o humus lá na sua loja que vende esses produtos para agropecuária, você vai achar humus de minhoca. O humus você pode colocar apenas 100 gramas, você distribui também aí em volta do seu pé de mamão. E aí, com certeza, com essas medidas, aplicando o boro em via foliar e o cálcio, você vai resolver aí o problema do mamoeiro, e o seu mamão vai ficar do jeito que está esse aqui, ó. Cheio de mamãozinho, né? É um pé novo, tá? Bem novo, ele está produzindo. Mas faz esse reinício, tá? Tá, pessoal? Vocês que têm esse problema aí, se estiver acontecendo aí com vocês, se for um pé de mamão fêmea ou hermafroditas, ele está dando flor, mas as flores estão abortando, estão caindo, não dá mamão. Se for mamão fêmea, tá, gente? Mamão macho não adianta, aquele de corda, né? Aquele mamão que dá uma corda e dá aquelas florzinhas na ponta. Aquele lá não adianta, tem que eliminar ele. Mas se for esse aqui, ou se for um outro mamão qualquer, um mamão redondo, né, aquele bem caipirazinho, né, a gente tem aqui no interior, vocês fazem esse reinício, vai aqui, faz esse corte que eu fiz aqui, ó, e faz essas medidas, né, que eu acabei de mencionar aqui. Uma outra coisa que eu queria relatar aqui é o seguinte, pessoal, eu já vi alguns vídeos aí na internet do pessoal falando, né, de converter o mamão macho em mamão fêmea com essa forma aqui, né? Cortar aqui em cima e fazer a mesma coisa que eu falei, né? Tirar 3 folhas aqui, fazer um corte em forma de cruz, colocar uma madeirinha ali que o mamoeiro vai virar mamão fêmea. Pessoal, isso tudo não é verdade, tá? Não existe isso. O mamão nasceu macho, ele vai ser macho o resto da vida. Se você cortou ele ali, ele vai brotar mamão macho, não tem outro jeito. Esse aí, infelizmente, né, é uma ilusão de ótica, tá? Você não vai conseguir fazer essa transformação, esse milagre, a não ser que seja feito uma enxertia, né? Que aí é um outro processo. Eu posso até mostrar isso para vocês um pouco mais para frente em outro vídeo. Tá certo, pessoal? Então, Márcia, eu acredito que tá respondido aqui a sua dúvida, né? A sua questão. Todo mundo que tem esse problema aí com mamão, né, que está tendo essa dificuldade aí de produção, pode tomar essas medidas aqui que eu acabei de falar. Volte o vídeo aí, pessoal, caso vocês não conseguiram, né, memorizar tudo ou escrever aí, vai voltando o vídeo, vai escrevendo, né, esses adubos que eu passei, e vai lá na sua casa de produtos agropecuários, procure lá que vocês com certeza vão encontrar. Se vocês não tiverem aí, se vocês morarem numa cidade grande, né, que não tiver, de repente, não tiver uma loja que venda, na internet vocês acham. É só ir lá no Mercado Livre, pesquisar por esse nome que eu coloquei, que eu passei aqui no vídeo, que vocês vão encontrar lá à vontade para comprar. Compre 1 quilo só do NPK, tá? Não precisa mais do que isso. Para quem tem pouco pé de mamão ou qualquer uma outra planta, não precisa comprar um saco de adubo, porque está muito caro, né? E também não é necessário, porque o adubo se usa muito pouquinho. Tá certo, pessoal? Então, caso você não é inscrito aqui no canal ainda, né, se inscreva aqui para nos auxiliar. Deixe aí seu comentário, pode deixar um comentário em forma de pergunta que eu vou respondendo, tá? Deixe lá sua cidade, onde você é. E ative o sininho aí das notificações para você, né, receber, né, as notificações aqui do canal. Toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai te notificar. Ao você ativar o sininho de notificação que fica aí abaixo do vídeo, você vai ter no lugar do sininho, você vai ter lá opções. Aí você clica em opções, aí vai ter 2 opções lá que vai abrir para você. Todas e personalizadas. Você deixa marcada a opção todas. Que todo vídeo que eu postar, o YouTube manda para você uma notificação e você não perde o vídeo, você já vê o vídeo aí em primeira mão. E não deixe de se inscrever aqui no canal, tá, pessoal?
e compartilhe com seus amigos, né, os nossos vídeos aqui, para a gente incentivar o YouTube aí a mostrar os vídeos para mais pessoas, tá certo? Até o próximo vídeo, Deus comigo, Deus com vocês também. Tchau, tchau, pessoal.